Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe ricamente e nos prepare para mais essa festa que ela já começou desde a eternidade, né? Vamos aqui para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, somente o versículo 9. Amém? Quem tem as Bíblias, quem quer também ler na projeção, vamos lá. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Vamos orar. Nosso Deus, nós te rendemos graça. Te louvamos, Senhor, em meio às lutas, às dificuldades. O Senhor tem abençoado esse povo, Deus. O Senhor tem, ó Deus, meu Pai, sido grato para com nós, tem nos fortificado em meio às tempestades. E já te louvamos, Senhor, pela tua igreja, aqueles que ofertaram, que dizimaram, aqueles que vieram, estão aqui, Senhor, pronto para ouvir a tua palavra. Opera com teu doce e bom Espírito em todo o decorrer da tua mensagem. Fala ao mais íntimo dos nossos corações. Clamamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas como está escrito, então Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele vai citar alguma coisa que está escrito. E essa coisa que está escrito está lá em Isaías 64, 4. Paulo, ele vai citar Isaías. E essa palavra, eu vou procurar ser conciso, preciso, também não tão rápido, mas falando 3 características de um verdadeiro, vamos dizer, nem cristão, mas 3 características de uma verdadeira conversão. E essas 3 características nós vamos aplicar, mastigar e também trazer para as nossas vidas, se realmente eu estou dentro dessas 3 características. Então Paulo, quando ele fala aos Coríntios, ele está citando Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías vai falar para aquele que nele espera. Paulo vai dizer para aqueles que amam ao Senhor. Então, Paulo, quando ele fala aos Coríntios, e ele fala os que os olhos nunca viram, os que os ouvidos nunca ouviram, o que eu senti no coração foi o que Deus preparou. Então Paulo, ele vai citar a experiência de conversão dele baseado em Atos 9, Atos 9, versículo 3. Esse homem chamado Paulo de Tarso, mas na conversão o Senhor vai chamar de Saulo. E é interessante, a gente já ouviu várias mensagens presenciais também no YouTube, e assim como Deus transformou o nome de Saulo em Paulo, Deus também quer mudar o teu nome nessa noite. Mas não tem isso não. O pastor Edmar tinha dado uma aula para a gente, e a gente foi investigar, e foi olhar direitinho. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. É uma forma do hebraico, outra forma para o grego. E Lucas, a partir do capítulo 13 de Atos, que ele vai só citar Paulo. Mas em nenhuma passagem da Bíblia está dizendo que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. São as mesmas pessoas. Já no Antigo Testamento ele mudou de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. É só uma curiosidade. Então, as 3 características de uma verdadeira conversão. O que é conversão? É uma mudança de rota. Eu andava para a morte e hoje eu ando para a vida. É como se fosse 360 graus. E esse homem, Saulo de Tarso, era um homem que era habilidoso na palavra,
Era um homem que conhecia as Escrituras, foi ali instruído aos pés de Gamaliel, homem que era uma madeira trabalhada. Só que ele não conhecia uma luz, nunca tinha ouvido aquela voz, e ele nunca tinha sentido no coração essa experiência dele em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do versículo 3. A palavra vai dizer que Paulo, indo de Damasco, no versículo 3, e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Então, a primeira característica de um verdadeiro convertido, ou mudança de rota, é de uma luz que ele nunca tinha visto. Primeiramente, nós sabemos que a soberania de Deus, é Ele que nos escolhe, não somos nós que escolhemos, porque nesta experiência de Paulo, ele não saiu assim: Senhor, que hoje ao meio-dia eu possa ouvir uma voz, Senhor, que eu possa... Não, ele saiu na expectativa de matar quem falasse dessa seita dos nazarenos. Então Deus, na sua soberania, resolveu mudar o caminho daquele homem, porque há muitas linhas teológicas dentro da soteriologia. Eu posso, eu não posso, eu escolho, eu não escolho. É Deus que nos escolhe, é Deus que nos chama, é Deus que nos elege. Então agradou a Deus, naquele dia, ao meio-dia, chamar aquele homem. Eu não vou dizer que derrubou ele do cavalo, tem música que diz, mas ele caiu por terra, caiu em si. Aquele homem que conhecia as Escrituras, conhecia a Torá, mas ele não conhecia aquela luz. O que foi que ele disse? Que ao meio-dia um resplendor ali, subitamente. Então, a primeira característica de um convertido, podemos até dizer que após essa experiência, coincidência ou não, Paulo escrevendo em Atos capítulo 9, aquela experiência que ele teve, ele vai escrever no capítulo 22, a partir do versículo 7, ele vai escrever no capítulo 26, quando ele fala para o rei Agripa, a partir do versículo 13, essa mesma experiência que ele teve no caminho de Damasco. O que é isso? Por que ele repetiu? Você que aceitou o Senhor, nós, que dia, você lembra que tempo que você viu aquela luz? Que tempo que você ouviu aquela voz? Aquele trêmulo no teu coração que Deus transformou, você lembra? Porque Paulo não esqueceu. Ele falava do testemunho dele, um testemunho de vida. E ele disse lá no capítulo 22, disse no capítulo 26, falando da mesma experiência, de uma luz que brilhou, de uma voz que ele nunca tinha ouvido, e do que Deus tinha feito no coração dele, aplicando para nós. Podem me chamar de tagarela, podem me chamar de falador, mas aonde eu estou, eu dou testemunho desse Deus que me tirou lá do Egito, que me tirou das trevas e me colocou na sua presença, e através dele, por ele, nele é que eu vivo, e eu não tenho vergonha não, eu falo desse evangelho mesmo. E eu falo do AVC que eu tive há 2 anos, e lá eu joguei a toalha mesmo. Eu digo: Senhor, em tua mão entrego o meu espírito. Vocês oraram, por isso que eu estou aqui, mas lá eu entreguei mesmo, no sentido literal, morri. Mas eu disse: Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor me dê mais vida, e que se for para alcançar alguém nesse hospital, alguém da família, repreende essa dor, que essa dor aqui, eu não sei a sensação de uma mulher com dores de parto, mas estava doendo demais, e eu pedi a morte naquela UTI, não vou mentir, mas Deus, na sua soberania, me tirou daquela dor, e as pessoas me olhavam na rua: Solimar, cadê as sequelas? Eu lembro do vereador na época, Tuá, ele me abordou aqui no Mix: Rapaz, mas tu tá bonzinho, tu não ficou com sequela não? Eu fiquei.
Qual foi a sequela? Disse: eu estou mais falador. Agora é que eu estou tagarela mesmo. Aonde eu vou, eu conto desse testemunho, do que Deus fez em mim, através de mim. E Paulo, ele conta essa experiência dele. Primeira experiência: uma luz brilhou ao meio-dia, um resplendor, uma luz sobrenatural operou em uma luz natural. Porque quando ele fala lá na carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, que nós lemos, no versículo 14 vai dizer que o homem natural não compreende. Então Saulo, o homem natural, não compreendia as coisas do Espírito, porque se discerne espiritualmente. Saulo, dentro da sua religiosidade, ele estava fazendo o que era certo. Ele matava quem não era judeu, ou quem não abraçava a causa. Você conhece crente assim hoje? Eu sou da Universal, eu sou batista, eu sou assembleiano. Quem não aceitar são só primos. Saiu da minha igreja, até que estava salvo, mas não está mais salvo. Você já ouviu gente assim? Pois Saulo era desse. Quem não era judeu estava morto. Quem não era da circuncisão, quem não era da linhagem dele, ele disse: aceita dos nazarenos. Então, naquele meio-dia, naquele dia, uma luz brilhou ao meio-dia. Todos viram aquela luz. E um dia essa luz, ela brilhou na minha vida. Um dia essa luz brilhou na tua vida. O que aconteceu com Saulo foi o que foi aplicado lá em Gênesis 1, versículo 3. Texto bem conhecido. E Deus disse: haja luz. E houve luz, e viu que a luz era boa. Então aquela palavra lá em Gênesis, do haja luz, aconteceu na vida daquele homem. Aconteceu um dia na tua vida, aconteceu na minha vida. Essa luz que o natural não explica, é o sobrenatural. Ela vai ter que estar brilhando, brilhando, como diz lá em Provérbio 4:18. Eu gosto de citar esse texto, Provérbio 4:18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Não pode apagar. Essa luz, ela vai brilhando. Passamos por tempos bem complicados, mas eu não posso apagar a minha candeia. O pastor Edmar colocou uma frase interessante no grupo dos homens, até estava lendo ali. Ele diz: o povo estão com medo de fechar as igrejas. Ora, mas nem abertas estão vindo. Estão com medo que as igrejas fechem. Mas está aberta, por que não vem? Por que não vem adorar o Senhor? Por que essa luz não está brilhando? Ela tem que brilhar, brilhar mais e mais, até aquele grande dia, até o dia perfeito. Então a primeira característica de um salvo, ou de uma verdadeira conversão, era uma luz que ele não conhecia. E essa luz, que é Jesus, que é a iluminação do Espírito Santo, como é que ela está na tua vida? Como é que está a lamparina? Está só a lamparina? Está faltando o querosene? Ou está com os lombos cingidos, está acesa? Porque quando fala da parábola das 10 virgens, no capítulo 25 de Mateus, no versículo 6, fala assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem um esposo sair-lhe ao encontro. Então essa lâmpada, ela tem que estar acesa. E a lâmpada tinha que estar no rosto, para que o noivo pudesse ver a noiva. Por que não está no pé? Por que não está na barriga? É o nosso testemunho perante um mundo que está em trevas. Mas essa luz, ela resplandeceu em nossas vidas. O profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 2, ele vai dizer dessa luz: mas um povo que andava em trevas viu uma grande luz. É por causa dessa luz que nós estamos aqui hoje. Paulo, ele conhecia a lâmpada, mas ele não conhecia a luz. Salmo 119, versículo 105, bem conhecida essa palavra: lâmpada para os meus pés. Eu posso conhecer a palavra, eu posso conhecer a história, eu posso fazer teologia,
Mas se eu não conhecer a luz, que é a revelação, que é a iluminação, eu vou ficar só na história. Por mais que Paulo fosse zeloso, por mais que ele conhecesse a lei, mas ele não conhecia aquela luz. E ele testemunhou daquela luz, que um dia brilhou na vida dele, mas ele não deixou apagar a candeia. Muitos nesse momento têm regredido, têm pulado de igreja. Por quê? Foi que houve? A luz parece que não está mais brilhando, parece que Provérbio 4,18 não está sendo aplicado na minha vida, mas a vereda do justo, caminho, é como a luz da aurora. Estamos de noite, mas a cada vez que eu leio a palavra, a cada célula que eu participo, a cada encontro, é como se fosse um litrozinho de óleo para a minha candeia, para ela não se apagar, e ela tem que estar aqui no rosto, para que quando o Senhor vier, diga: entra, bendito do meu Pai. Vivemos tudo esses últimos tempos nessa hora. Essa luz, ela brilhou na vida de Paulo. Essa luz, ela tem que brilhar em nossas vidas. Essa luz não é uma luz natural, como ele fala, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. Não adianta eu conhecer só a lei, mas ela é luz para o meu caminho. Eu vou ler a palavra, mas eu vou ter a direção do Espírito Santo. É Ele que vai me iluminar, é Ele que vai me mostrar. Não é no sobrenatural que eu vou conhecer a Bíblia. Eu tenho que ler, mastigar, perscrutar, investigar. E aí o homem, quando essa luz vai brilhando, ele vai desaparecendo. Parece que é a primeira carta de João 1,7 que fala sobre essa luz. Mas se andarmos na luz, primeira carta de João 1,7, mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica, nos lava de todo pecado. Uma vez um pastor explicou, mas o que é andar na luz? Baseado nesse texto, e ele explicou um jeito bem interessante. O Francílio pega o carro dele e vai para Caxias, e ele bota 100 por hora, e nessa velocidade ele gasta 50 minutos, mas ele acelera, eu vou botar 150, e aquela velocidade fez com que o tempo diminuísse e baixou para 30 minutos. Ele botou 200 por hora daqui para Caxias, e aquele tempo foi diminuindo, e a velocidade aumentando, até chegar um tempo em que o Francílio desapareceu. É saindo do Solimar, é saindo do meu tempo. Mas se andarmos na luz, é andar na direção do Espírito Santo, é andar segundo a palavra, aí sim eu vou ter comunhão com o meu irmão, e eu vou entender do sangue de Jesus, que me purifica e me lava de todo o pecado. Então a primeira característica de um salvo, de um eleito, ou de um testemunho de alguém que foi alcançado pelo Senhor, é quando Paulo fala em Atos 9, mas um resplendor, uma luz brilhou ao meio-dia. E eu não cesso de contar esse testemunho, como Paulo dizia. Podia colocar ele preso, podia colocar ele dentro do navio, podia colocar fora do navio, aonde ele estava ele gerava, porque era uma luz que estava nele. Segunda característica, primeira, uma luz. Volta para Atos 9,3. Mas subitamente uma luz brilhou ao meio-dia. E no versículo 4, ele vai dizer assim: e caindo em terra ouviu uma voz que me dizia: Saulo, Saulo. Se fosse para mudar, ele disse: olha, eu vou mudar teu nome de Saulo para Paulo. Mas ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então a segunda característica, uma voz que ele não conhecia. Primeiramente uma luz que ele nunca tinha visto. Todos viram, mas aquela voz só ele ouviu. Tem vezes que a gente está no culto e nós ouvimos aqueles louvores, ouvimos aquela palavra, e o fulano do nosso lado: tu entendeu? Eu disse: hã? Tu viu aquela palavra? Eu disse: não, senhor. Rapaz, aquela voz, eu escutei não. Então pessoas que estão dormente e demente. Então aquela voz que Paulo ouviu era uma voz que ele não conhecia. E é essa voz que fala comigo,
É essa voz que fala contigo, através principalmente da palavra. Mas vamos aqui para primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, só o versículo 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, parece que é o versículo 10. Fala um pouco dessa voz que Paulo não conhecia. E esse menino Samuel, ele vai dizer assim: então veio o Senhor, já depois de 2 vezes, pôs-se ali e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel pequenino, dormindo na casa de Eli, e ali o Senhor escolheu Samuel antes que a lâmpada de Israel se apagasse. E o Senhor falou com Samuel: Samuel, Samuel. E ele correu aos pés de Eli. O Senhor me chamou. Chamei não, menino, vai dormir. E aí depois ele ouviu de novo: Samuel, Samuel. E ele correu no pé do profeta, ou do sacerdote. O Senhor me chamou. Chamei não, menino, deixa eu dormir. Aí na terceira vez ele ouviu: Samuel, Samuel. E ele correu aos pés de Eli. Aí Eli disse: rapaz, lembrei. Menino, isso é a voz do Senhor, menino. Um dia ele falou comigo, ó. Um dia eu ouvi a voz desse homem, desse Deus. Mas eu já estou velho, 95 anos. Eu quero mais é ficar sentado. Vai, e se essa voz falar contigo, fala assim: fala, Senhor, que teu servo ouve. Será que tem Eli no nosso meio hoje? Já conheço a Bíblia, de Gênio a Apocalipse. Isso foi um crente, que ele disse que queria ir para uma igreja. Ele disse: eu conheço bem a Bíblia, quero ser obreiro, conheço a Bíblia todinha, de Gênio a Apocalipse. Disse: esse conhece mesmo, esse conhece a palavra. Então essa voz que Eli não ouvia mais, tipifica as muitas crentes, que em vez de ser chamado de ovelhas, são ovelhas. Em vez de crescer, está diminuindo. Não ouve mais a voz do Senhor. Os filhos rebeldes. E ele disse: menino, eu quero é dormir. Mas esse negócio de escola bíblica, negócio de culto dos homens, negócio de célula, eu quero é deitar, eu quero é dormir. Era a condição de Eli. Mas Samuel era algo que o Senhor separou. Era uma voz que ele não conhecia. E quantos crentes não estão em nosso meio, e que não conhecem essa voz, e que nunca ouviu aquela luz? E esse negócio de voz é complicado. Eu não sei se o meu amigo Rodrigues conhece. Lá em Caxias tem um policial chamado João. E o João estava só faltando serviço. Faltou uns 3 serviços, João. E o tenente chamou o João. O que está acontecendo, João? Ô tenente, eu não lhe conto. O que foi? Olha, eu boto a minha farda. Na hora que eu vou saindo, eu escuto uma voz: João, fica em casa. João, fica em casa. Aí eu fico com medo, tenente. Fico com medo daquela voz e não vou trabalhar. Ele: peraí. Como é que é, João? Uma voz que eu escuto: João, não vai trabalhar. Aí: não, peraí, João, peraí. Eu estou escutando essa voz também, hein? Tá mesmo, tenente? Tô. E o que a voz está dizendo? Dá uma cadeia no João, dá uma cadeia no João. Nunca mais o João faltou serviço. O João queria enrolar. O João estava ouvindo vozes. Tem pessoas no nosso meio que é assim. É tantas vozes, é tantas dificuldades. Mas aquela voz que Saulo ouviu era uma voz que ele não conhecia. Saulo, Saulo. Samuel, Samuel. Marta, Marta. É um chamado para despertar. Era aquela voz que Elias estava na caverna, passando por uma apostasia, e veio o redemoinho, e veio os ventos, e veio uma tempestade, mas de repente veio uma voz mansa e delicada, e ele saiu daquela caverna. Às vezes nós estamos passando por isso, lutas, dificuldades, tribulações, e muitas vezes nós não meditamos na palavra, nós não dobramos nossos joelhos, deixamos de ir para a igreja, e aquilo que era santo na minha vida parece que é profano. Aquela luz parece que ela não brilha mais, parece que faltou o querosene. Paulo, a partir daquele dia, ele foi direcionado em ouvir aquela voz.
muitas vezes: Saulo, Saulo, olha, eu vou fazer uma grande obra na tua vida. Saulo, Saulo, convém que tu pregues aqui em Jerusalém. Olha, há muitos que eu quero alcançar em tal lugar. Aquela voz, Paulo sempre ouviu e sempre discerniu. O que acontece é que quando nós aceitamos o Senhor, ou quando o Senhor nos derruba, muitos nessa hora se opõem e não acreditam. Quer ver? Coloca em Atos 9, a partir do versículo 10. Atos 9, continuação da conversão de Saulo. Atos 9, a partir do versículo 10, tem um discípulo chamado Ananias. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Versículo 11. Olha, Ananias, levanta-te. Vou estar de pé, Senhor, continua falando. Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Paulo ou Saulo, pois eis que ele está orando. Era Saulo orando ali e Ananias tendo a visão. Mas se andarmos na luz, como na luz ele está. Aí no versículo 12, e numa visão, Deus continuou falando com Ananias. Lá Saulo está orando, e ele teve uma visão também, Ananias. E ele via que um homem chamado Ananias, que é você, punha-se sobre ele a mão para que torne-se a ver. Versículo 13, aqui é onde está a contestação de muitos que dizem que conhecem ao Senhor e que não faz nenhuma acepção. Respondeu Ananias ao Senhor: ah, Senhor, eu estou de pé, eu obedeço o teu chamado, eu quero dar o recado, Senhor. Mas olha, muito eu ouvi acerca desse homem, Senhor. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias contendeu com o Senhor. Era como se o Senhor aparecesse para o Francílio: Francílio, olha, ali tem um Edmar, ó, tu vai lá e prega para ele. Aí o Francílio vai dizer: vou não, Senhor. Olha, tu não sabe quem é o Edmar. A mesma coisa Ananias: Senhor, você não sabe quem é aquele Paulo. Eu sou profeta, Senhor. Eu conheço. Como se Ananias não tivesse aquela intimidade da soberania de Deus. E nós fazemos também essas acepções. Aquele ali não, aquele não vai aceitar o Senhor. Aquele ali, ele mata se falar o nome do Senhor. Mas Ananias foi. Ele disse: Senhor, já que tu está dizendo que ele é crente, né? Eu vou lá orar, mas olha, eu sei quem é aquele homem. E Deus, é Ele que nos escolhe, nos elege. E disse: vai, Ananias, porque ele é um vaso que eu separei. Eu escolhi ele, é uma madeira trabalhada. Ele teve uma visão, ele viu uma luz, ele ouviu uma voz, ele está precisando da assistência da igreja. Quando nós nos reunimos em célula, é para assistir aqueles que o Senhor tem enviado, para falar dessa luz, para falar dessa voz que ela é mansa e delicada. Então a segunda característica de um homem que foi chamado de uma verdadeira conversão: primeiramente, uma luz que eu nunca vi. Segundo, uma voz que eu nunca tinha ouvido. E terceiro, o sentir. Lá volta para Atos 9, né? Volta para a primeira carta de Paulo aos Coríntios 2, 10, versículo 9. Mas os que o ouvido não ouviu, era a voz, mas os que os olhos nunca tinham visto, né? Era aquela luz, e que não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou. Então uma luz brilhou no meu caminho, uma voz eu comecei a ouvir. Então são características externas, mas é hora do interno. É hora de trocar o meu coração, tirar a incredulidade, tirar a dureza. São as que Deus preparou para aqueles que o amam.
para aqueles que amam a obra, para aqueles que estão orando, jejuando, madrugando, orando pelo nosso país, orando pelos novos convertidos. Era para isso que o Senhor tinha chamado Paulo, foi para isso que o Senhor te chamou, foi para isso que o Senhor me chamou. É por isso que nós somos uma igreja militante. Não podemos deixar de ouvir aquela voz, não podemos deixar que essa luz venha a se apagar. O meu coração tem que ser transformado. Em algumas versões não fala coração, fala mente, o que não subiu à mente. Então só o Senhor para transformar as nossas mentes. Assim o Senhor fez com Saulo de Tarso, assim o Senhor tem feito na vida do Solimar, assim o Senhor tem feito na sua vida. Essa luz, ela tem que continuar brilhando. Essa voz eu tenho que continuar ouvindo, não como João que queria enganar o tenente, mas a voz do Espírito Santo. Esse coração, ele tem que ser transformado a cada dia. Tira, Senhor, o coração de pedra, coloca um coração de carne, porque o coração de carne, ele é mole, ele é obediente, ele é sensível às orientações. 3 características de um homem convertido: é aquele que está na luz, anda na direção do Espírito Santo, é aquele que não deixa de ouvir a sua voz através da palavra, dos encontros, é aquele a qual o coração tem mudado, transformado a cada dia. São as que Deus preparou para aqueles que o amam, ou para aqueles que estão com a mão no arado, como diz o irmão Solimar. Há alguém nessa noite que não está se enquadrando dentro dessa conversão? Mudança de mente, metanoia, mudança de atitude. Era um homem que foi doutrinado, era um homem que conhecia bem a lei, mas ele não conhecia aquela voz, nunca tinha ouvido aquela luz, nunca tinha visto aquela luz, e ele nunca tinha sentido aquilo no coração. E ele passou a testemunhar da vida dele, e nós aplicamos para nossas vidas. Você tem testemunhado da tua conversão? Aonde você anda, você é luz? Essa voz, ela continua falando contigo? Teu coração continua na eternidade? É essa a pergunta, é isso que o Senhor fez na vida daquele homem, é isso que o Senhor tem que fazer e continua fazendo na vida da igreja. O mundo está barulhento de um lado para o outro, mas há um povo simples, há um povo humilde. Como o pastor fala, a salvação é simples, é nós que complicamos. Então que possamos perseverar. Volta a Provérbio 4,18, que essa luz, que é como a luz da aurora, ela venha a brilhar na minha vida, ela venha a continuar brilhando na tua vida, até aquele grande dia. E aí não vai ter mais a titiabete, né? Não vai ter mais as artrose, a pressão alta. Estaremos nos braços do Senhor e reinaremos para sempre. Mas enquanto isso, eu conversando com a irmã Francisca ontem, o irmão Francisco, eu fui lá na casa deles ontem, aí eu escutei uns espinhos lá, né? Aí quando eu conversei com eles e orei com eles, eu vi que meus espinhos são flepa. Quem quer flepa? É só um espinhozinho. Lutas, dificuldade, o Senhor tem abençoado aquele casal. E quando a gente faz a visita, a gente é visitado. E quem recebe a bênção somos nós. Então que Deus nos abençoe, nos agracie. E eu pergunto nessa noite, há alguém em nosso meio a qual nunca ouviram aquela voz, a qual essa luz parece que está apagadinha? Eu sempre falo do crente capote, estou fraco, só a lâmpada mesmo para brilhar em meio ao mundo em trevas. Há alguém a qual o coração parece que está duro e nunca se dobrou ao Senhor. Se há alguém em nosso meio e quer tomar essa atitude, Senhor, eu quero ser um Saulo da vida, eu quero falar da tua palavra, eu quero levar aos cativos, eu quero testemunhar de ti. Se há alguém em nosso meio nessa noite, com esse gesto, levante a sua mão, que nós estamos aqui para orar com você, por você. Não fique tímido, não regrida. Uma coisa aquela voz falou para Paulo: Paulo, Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os arguilhões. O que é isso? O verbo recalcitrar quer dizer eu brigar comigo mesmo. Tu vai brigar, Paulo, mas o arguilhão está na ponta da vara. Eu vou te dar choque.
para tu poder despertar. Dura coisa é recalcitrar contra o arguilhão. O arguilhão é a palavra, e quando ela vai de encontro ao coração do homem, o homem cai por terra. Não queremos, brigamos, dura coisa é recalcitrar contra o arguilhão. Então, quando nós nos debruçamos na palavra, o homem ele morre e nasce uma nova criatura. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu prego a palavra de manhã, de tarde, de noite. Eu testemunho, eu falo dessa luz, eu falo dessa voz. O meu coração é outro, você tem feito isso? Louvado seja o nome do Senhor. Mas se há alguém em nosso meio, a qual não teve essa experiência, e quer uma oração, e quer estar nessa igreja militante, alguém que não tomou essa decisão, tenha essa coragem. Faça isso, que o nome do Senhor é glorificado. Com esse gesto, mais uma vez, eu pergunto pela última vez: há alguém em nosso meio? Se não há, eu creio que todos já são crentes, todos estão com os ouvidos afinados, porque Paulo, ele vai falar a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3, ele vai dizer que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, desviarão os ouvidos da verdade, colocarão cera nos ouvidos. Muitos nessa hora não querem mais ouvir, não sente mais essa luz, o coração parece que está distante. Então, quando Paulo fala para Timóteo, um jovem pastor, está falando para nós que nos últimos tempos é para nós essa palavra. Então, glorifico a Deus que só tem crente, só tem irmãos aqui pronto, preparado para aquela última hora, a hora de partir. Que essa luz ela possa brilhar mais no teu caminho, que essa voz, que a voz do Espírito Santo possa ecoar mais dentro de você, e que esse teu coração venha se debruçar em dizer: transforma-me, molda-me, Senhor, para que você esteja preparado para aquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, e pela pastoral, a célula PIG1 vai passar as comunicações, depois passa para o pastor Edmar, para assim dar a bênção pastoral. Ou o pastor Edmar vai ficar com as comunicações. Então, glória a Deus. Então, que Deus nos abençoe. Eu agradeço pela rica oportunidade.